Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Uma pessoa se infecta com o vírus do HIV no Brasil a cada hora. O Ministério da Saúde estima 40 mil novos casos de infecção pelo vírus do HIV ao ano. Desde o início da epidemia, nos anos 1980 até junho de 2015, foram registrados cerca de 798 mil casos de AIDS no país. Em Pernambuco, a situação é grave. 608 pessoas perderam suas vidas e 600 novos casos de HIV foram diagnosticados só na cidade do Recife em 2015. Os dados são do Boletim Epidemiológico de Pernambuco. O estudo também revelou que 785 novas infecções foram registradas no mesmo ano. Hoje, no nosso estúdio, vamos debater mortes por AIDS, até quando? Então, o nosso companheiro Sérgio falou um pouquinho como é que é essa questão da mídia, né, como trata o tema. E queria que você também fizesse suas considerações. Olha, desde o início da epidemia, né, quando surge a epidemia no mundo, no início nos Estados Unidos, com 41 pessoas que tinham entre as características serem jovens e de orientação homossexual, que se percebe que o estigma se fortalece dentro dessa perspectiva, né? Além da peste rosa, né? Formas de considerar que o HIV ele atinge uma população específica, o que hoje é claramente visto que não é, né? Mas ainda existe esse estigma, ainda se possibilita que as pessoas se coloquem a partir desse lugar. Gisele, quais são os fatores sociais responsáveis por tantas mortes por AIDS? Bem, uma das questões que a gente precisa ver é que quando a gente pensa em saúde, se a gente pensar no conceito ampliado, a gente tem que levar em consideração as determinações sociais. Então, quando a gente tem um indivíduo que tem AIDS, a gente não só tem uma pessoa que tem uma doença, a gente tem uma pessoa que tem uma família, que tem que sobreviver, que precisa trabalhar. Essa pessoa ela tem a sua história de vida. Então, as políticas elas devem e precisam pensar nessa ampliação desse indivíduo. Porque o tratamento existe o tratamento, existem as medicações, mas não é só isso, porque nós temos uma população que tem uma situação precária, tem dificuldade de acesso ao mercado de trabalho e para que você sobreviva hoje, você precisa trabalhar. E essas condições, muitas vezes anterior à AIDS, né, a falta de acesso a um trabalho, a uma renda, e de certa forma ele vai sobrevivendo, ele vai fazendo seus trabalhos informais. E muitas vezes soma-se a isso agora a AIDS. Ele se descobre com HIV. Então, se já existia uma dificuldade de sobrevivência, hoje se soma uma doença que, além de debilitar, de baixar a imunidade, também tem um preconceito muito grande. Então, assim, ele já enfrentava dificuldades. Vai se somar agora uma doença que traz toda uma conjuntura social. Olha só, eu queria aproveitar a sua fala, né, e trazer um caso ocorrido e denunciado pela organização Gestos, que mais 2 pessoas morreram em decorrência dos agravos provocados pela AIDS no estado no último mês. O paciente que veio a óbito procurou o hospital Correia Picanço, onde já era atendido no dia 5 de maio e não foi internado por não haver leitos disponíveis, sendo encaminhado para casa. Vladimir, como é que você analisa essa denúncia? Essa é uma situação que a gente já vem colocando há anos aqui no estado de Pernambuco, tá? 1 a 2 pessoas morrem por dia nessas condições. Né? Quando você traz esses dados, a gente vê uma série de outros dados que são significantes nesse sentido. O acolhimento, a assistência e a prevenção. Cadê a prevenção? Não é? Você não escuta mais falar sobre prevenção nas rádios, nas TVs, você não vê programas das organizações, a maioria das organizações não governamentais que atuavam com AIDS fecharam no estado, né?
conseguimos políticas públicas, porque eu digo conseguimos porque eu vivo com HIV há 24 anos. Eu conheço toda essa trajetória da epidemia. No início eram pessoas de nível social e econômico elevado. Hoje é a população mais vulnerável socialmente e economicamente. E parece-me que o Estado não se vê dentro desse lugar. Não é? Essas pessoas só servem na época da eleição. Como é que a gente pensa a partir desse olhar? Não é? É um absurdo uma situação dessa. Conseguimos políticas, muitos de nós morremos para conseguir as políticas e a gente não vê mais as políticas. Cadê as políticas? Políticas são recursos. Cadê os recursos que